Olá amigos, meus queridos, estamos voltando aqui com mais uma lição da Escola Sabatina, né? Vamos lá curtir o nosso canal, deixe lá o seu joinha lá para que nós possamos a cada dia divulgar muito melhor esse trabalho que é a lição da Escola Sabatina para todos nós. Hoje é quinta-feira, 19 de maio, né? O título da lição de hoje ela traz o título como Uma Esposa para Abraão. Vemos na lição de ontem que fala sobre uma esposa para Isaac e hoje fala uma esposa para Abraão. A gente já começa com uma pergunta aqui no capítulo 24 de Gênesis 67, que diz qual é o significado desse evento finais na vida de Abraão. Qual é o significado? O que é que nós podemos imaginar aqui, nesse momento, uma esposa para Abraão depois da morte de Sara? Vemos depois que Sara morreu, Abraão se casou novamente com Isaac. Ele foi consolado após a morte de Sara. Capítulo 24 de Gênesis, versículo 67, cuja se a memória com certeza ainda deveria estar viva na mente do patriarca, e assim como na de seu filho, Vemos aqui que o casamento de Abraão, ele serviu para consolar, assim também como o de Isaac, consolar o momento que eles estavam vivendo por causa da morte de Sara, a identidade da sua nova esposa não é clara, O cronista menciona os filhos da Quetura e os filhos de Agar, sem mencionar o nome de Agar. Para alguns estudiosos, isso sugere que Quetura e Agar foram a mesma pessoa, Isso é os estudiosos que falam sobre esse assunto, Além disso, Abraão se comportou com os filhos de Quetura, a mesma forma que com o filho de Agar. Ele nos mandou embora para evitar-se qualquer influência espiritual, para fazer distinção clara entre o seu filho com Sara e outros filhos. Abraão ali dispensa os seus filhos para que eles não venham se misturar com o filho de Sara, que é Isaac, A gente observa que foi um momento que Abraão foi consolado ali, com uma nova esposa. A gente sabe que Abraão já estava bem velho, Que vem esse momento. A gente observa lá no capítulo 25 do livro de Gênesis, e o cronista, nas primeiras crônicas do capítulo 1, verso 32 a 33, Quetura chamada de concubina, porém, se não temos evidência conclusiva sobre essa possível identificação de que Quetura como Agar, sutil alusão Sara, no capítulo 24 de Gênesis, foi um prelúdio ao novo casamento de Abraão com Quetura. A gente observa que em Gênesis 25 apresenta-se uma lista dos filhos de Abraão que teve com Quetura, bem como uma lista dos filhos de Ismael, no propósito da genealogia após o casamento de Abraão com Quetura, que ele deu 6 filhos. A gente observa o seguinte, que nesse casamento que Abraão teve com Quetura, nasce 6 filhos. A gente observa que esse casamento que ele teve depois de Sara foi um casamento, que a gente vê que nasceu ainda 6 filhos. E a gente vemos que a partir desse momento Abraão foi uma pessoa totalmente diferente, Sara só teve um filho. Deus permitiu só aquele filho, Sara,
Ele teve só aquele filho, né, Isaac, que foi o filho que Deus providenciou para ser a descendência de Abraão. E você observa que com quintura, depois da morte de Sara, Abraão teve mais 6 filhos e foi rápido. Esses 6 filhos que ele teve com outra mulher. Observamos que, né, vem cumprir aqui que Deus fala, né, que Abraão seria um pai de uma grande nação. E você vê aqui nessas 3 mulheres de Abraão aqui, que Sara tem o H, começa com H, né? H tem o Ismael, que é uma geração grande, e aqui tem Isaac com a sua geração, a geração da promessa, e também tem os filhos da quintura, que são 6, que é outra nação. São 3 nações que Abraão é pai. Então, se Abraão foi um patriarca que se destacou com relação às nações que a gente vê hoje neste mundo. Que Deus possa nos abençoar e nós possamos cada dia compreender muito mais essa história de Abraão com essas 3 mulheres. Que Deus nos abençoe sempre para a gente aprender muito mais sobre esse assunto.